Meus amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero, nesta oportunidade, fazer menção da Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo de número 8 e o versículo de número 10, que nos diz, a última parte do versículo: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vale-me salientar aos irmãos, aos amados ouvintes, que os judeus, eles escutaram que a alegria do Senhor era a força deles, num contexto complicado de sua história, pois eles tinham estado nas últimas décadas no doloroso cativeiro babilônico. Durante esse tempo de exílio, a terra natal deles ficara desolada. Jerusalém havia sido dominada por estrangeiros, a saber, os babilônios, e o templo do Senhor, o grande templo, o grande monumento, havia sido destruído. Essa palavra, então, ela fora dada a eles como uma palavra de ânimo, pois o melhor de Deus estava ainda por vir. Havia chegado por sua providência, ou seja, pela providência de Deus, algo de suma importância para a vida deles, que fora o retorno à sua terra, a reconstrução da cidade e, consequentemente, o templo, e, sem dúvida alguma, a reforma espiritual do povo. É entregue nas mãos de Esdras para o povo já repatriado o livro da lei, o qual é lido por ele em plena praça pública, de modo que, ao começar Esdras ler este livro, houve um grande quebrantamento no coração do povo. Na proporção que o livro era lido, Esdras louvava ao Senhor e o povo dizia amém, amém, e se prostravam perante a face do Senhor, Deus da nação. O quebrantamento fora tão grande quando ele começar a ler o livro da lei perante eles, perante a homens, mulheres e todos os entendidos, que todos eles, sem exceção, começaram então a prantear em praça pública por conta do efeito da palavra que estava sendo lida aos seus corações. Eu, observando o texto que ora lemos, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu entendo o porquê dessa alegria de Deus. Eu entendo que se há uma coisa que alegra o coração de Deus, é Ele contemplar um povo quebrantado, um povo arrependido, que fora de fato o que acontecera. Pois quando nós partimos para o capítulo de número 9 deste mesmo livro, nós vamos perceber o povo arrependido e confessando os seus pecados. Essa é a alegria de Deus que se torna a nossa força. Quando digo isto, é necessário que eu me reporte ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 6 ao 12, e depois o versículo 17 a 30, quando vai nos narrar o evangelista que Jesus Cristo havia
indo participar de uma ceia ou de um jantar na casa de um certo Simão, o leproso, assim denominado. E quando eles se encontram ali reunidos, subitamente adentra àquele ambiente uma mulher trazendo consigo um vaso de alabastro com um unguento de nardo puríssimo e caríssimo, o qual por ela é quebrado e o seu conteúdo derramado sobre a cabeça do mestre. O que não for aceito por algum dos seus discípulos ou um dos seus discípulos, porque segundo João Evangelista, ele vai nos dizer que tratava-se de Judas Iscariotes, porque tinha com ele a bolsa e era ladrão, e ele então foi de encontro à ação daquela mulher, dizendo para ela que era um desperdício que ela estava fazendo, porque ela não vendeu aquele conteúdo e distribuiu para com os pobres. Quando então Jesus Cristo o repreende, dizendo-lhes que o que ela estava fazendo naquele momento era uma boa ação, pois ela estava preparando o corpo do Senhor para a sepultura. Encerrado a ceia na casa de Simão, eles agora saem e os discípulos fazem com que Jesus se lembre de que necessário era preparar um lugar para a celebração da ceia. Jesus Cristo então os designa a irem à casa de um certo homem e ali fazer um pedido a ele que conseguisse um local específico onde eles pudessem unidos celebrarem a ceia. E foi o que de fato acontecera. Os discípulos voltaram dando para Jesus Cristo a notícia da liberação desse local onde eles se reuniram, e Jesus Cristo então celebrou a ceia para os seus discípulos. Na oportunidade, tomando em suas mãos o pão, dando graça a Deus, repartindo entre eles, ele disse-lhes: tomai e comei, este é o meu corpo que é repartido por vós. Semelhantemente, ele toma em suas mãos o cálice e diz-lhe: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. O que me chama a atenção, amados, é que após a ceia, após eles terem ceiado, o evangelista Mateus vai nos dizer com clareza que eles, Jesus Cristo e os discípulos, cantaram um hino de louvor em adoração a Deus. Está registrado no versículo de número 30 do capítulo de número 26 de Mateus. E tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Ora, Jesus Cristo havia revelado acerca da preparação do seu corpo para a sepultura na casa de Simão. Ele reparte o pão entre os discípulos, dizendo que aquele pão ali representava ou simbolizava o corpo dele que haveria de ser repartido entre eles. Toma o cálice em suas mãos e ali diz para o discípulo que ali seria o cálice do seu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que haveria de ser derramado por eles. E agora Mateus vem e nos diz, no versículo de número 30, que tendo eles cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. É aqui que eu entendo o que fora dito para o povo judeu após regressarem à sua terra, à sua nação. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Confesso aos amados que quando leio este texto de Mateus 26, e quando chego mais precisamente no versículo de número 30, isto me enche de força. Ao ler este versículo, eu sou fortalecido e é acrescido à minha alma o desejo de ir um pouco mais para adiante, que esteja eu sempre prosseguindo avante até que Ele venha nos buscar. Jesus demonstra-nos que havia no coração dele uma grande alegria.
Alegria esta por saber que já haviam ali com eles alguns discípulos que o seguiam e que por fim a sua morte resgataria a muitos outros, a milhares de milhares, que receberia dele o perdão dos seus pecados, passariam a segui-lo e por fim teriam o direito de uma eternidade com o Pai. Estas são as coisas primordiais para alegrar o coração do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo sabia que ele iria enfrentar os açoites, 40 açoites menos um. Ele sabia que a coroa de espinho já se encontrava preparada para ser posta sobre a sua cabeça. Ele sabia que os cravos que seriam fincados em ambas as suas mãos e os seus pés estavam prontos. E a cruz preparada para que ele colocasse-a sobre si e conduzisse ao lugar de caveira, ao Gólgota, onde ali ele entregaria a sua vida por amor de nós. É aí que eu entendo o que Tiago vai nos dizer no capítulo 5, versículo 13, a parte B do versículo da sua carta. Estar alguém contente? Cante louvores. Jesus cantou porque estava contente em ter que ir encarar a cruz em remissão dos meus e dos vossos pecados. Ei, amado, as lutas nos sobrevirão, os problemas nos cercarão, passaremos por adversidades, as aflições estão aí. Mas, com tudo isto, simplesmente louve-o dia após dia, até que nós cheguemos ao céu de glória, o qual Deus preparou para aqueles que se atêm à sua palavra. Que Deus em Cristo possa assim estar nos abençoando em nome de Jesus Cristo através desta palavra.